Você tem vocação? E pronto. Lá vem o padre para falar mais um vídeo sobre ser padre, ser freira. Será que a vocação é só isso? Ser padre, ser freira? Bom, eu sou o padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e quero acolher você para mais um vídeo do comentário ao Evangelho do domingo. Nós estamos chegando ao 11º domingo do tempo comum. E esse domingo a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais o tema da vocação e entender o seu real significado para nós que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus Cristo. Porém, antes de falarmos do evangelho desse domingo, do 11º, nós iremos falar de uma outra festa que cai no meio da semana, em que nós iremos celebrar agora na quinta-feira. Eu estou falando da festa de Corpus Christi. Essas duas palavrinhas em latim que significam corpo de Cristo. Então, eu acredito que vale a pena a gente refletir um pouco sobre o significado, né, dessa festa e também a palavra de Deus, o Evangelho, que nos é proposto para a celebração de Corpus Christi. Porém, eu acho que seria interessante também nós aprofundarmos um pouco mais na história dessa celebração. Bom, a festa de Corpus Christi tem mais ou menos 750 anos de idade. É uma festa que, se for pensar em termos de história, ela é até recente, né? Quando a gente fala da igreja, que tem 2000 anos, 750 anos, foi anteontem, né? E nasceu de situações bem práticas. Bom, em primeiro lugar, veio a revelação de uma santa nascida na Bélgica, na cidade de Liege, chamada Juliana, Santa Juliana, que foi freira agostiniana da Ordem de Santo Agostinho. Essa irmã, Santa Juliana, ela teve uma revelação em que ela via a lua cheia no céu, mas faltando um pedaço. Tipo uma pizza, que você arranca um pedaço e fica aquele buraco, né? Ela viu isso e não entendeu o que significava aquela imagem, e de repente veio a voz de Jesus dizendo a ela que, da mesma maneira como a lua estava incompleta, também o ano litúrgico não seria completo enquanto não houvesse uma festa dedicada ao mistério do corpo e sangue de Jesus. Então ela falou ao seu bispo na época e disse que era da vontade de Jesus, de acordo com a visão que ela tinha tido, que houvesse uma festa dedicada ao corpo e sangue de Jesus. Então aquilo começou a ganhar uma certa repercussão, mas ali dentro da diocese de Liege, na Bélgica. Por questões dos desígnios de Deus, um padre que trabalhava na diocese de Liege e que tomou conhecimento dessas aparições de Jesus, a Santa Juliana, veio a se tornar Papa dali uns anos. Se tornou o Papa Urbano IV. E esse Papa, que tinha isso no coração já, dessa vivência com Santa Juliana, no período, logo após a sua eleição como Papa, ele foi viver, não em Roma, mas numa cidade vizinha chamada Orvieto, é perto de Roma. E aconteceu que o Papa Urbano IV, que tinha conhecido Santa Juliana, que tinha tido toda essa história que eu contei, ficou sabendo que na cidade vizinha a Orvieto, uma cidadezinha chamada Bolsena, tinha acontecido um milagre relacionado à Eucaristia. O padre, ao celebrar a missa, chegando o momento do Cordeiro de Deus, ao partir a hóstia, imediatamente, ao partir o corpo de Cristo consagrado, começou a minar sangue da hóstia. E esse sangue caiu sobre o corporal. Corporal é uma toalhinha quadrada que o padre primeiro estende ela sobre o altar e ali sobre ela que coloca o cálice e a patena, né, que é aquele pratinho de metal onde se coloca a hóstia grande. Então,
ao partir a hóstia, começou a minar milagrosamente sangue e caiu no corporal. Então o Papa ordenou que fosse feita uma procissão trazendo esse corporal milagroso de Bolsena para Orvieto. Era o ano de 1264. Motivado por esse milagre, motivado também pelas aparições de Jesus a Santa Juliana, então o Papa Urbano IV instituiu que a festa de Corpus Christi, do Corpo de Cristo, passaria a ser celebrada na quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade, que curiosamente dá exatamente 60 dias depois da festa da Páscoa. Até hoje, lá em Orvieto, essa cidade que é perto de Roma, se você tiver a oportunidade de ir a Roma com o tempo, não deixe de ir lá, encontra-se na Catedral de Orvieto esse corporal exposto na capela lateral à esquerda de quem entra na catedral. Vale a pena a visita. Pois bem, essa festa eu disse que teve razões práticas. Além dessas situações todas que já disse, que foram questões místicas, havia também alguns outros pontos que são bons de ser considerados. Em primeiro lugar, já na Idade Média, a gente está falando da Idade Média, né? Começou a acontecer um movimento na igreja como um todo, em que as pessoas começaram a, por assim dizer, não dar tanta atenção e não valorizar como se deve o corpo e o sangue de Cristo presentes na Eucaristia. Não era raro que, por exemplo, muitas igrejas dessem mais valor às relíquias de santos que tinham do que ao próprio sacrário. Então a gente vai encontrar, por exemplo, grandes catedrais na Europa, até hoje, que se ufanavam de ter um grande número de relíquias de santos. E aí surgiu, inclusive, um problema sério na história da igreja, que onde a fé, há também gente oportunista que quer abusar da fé das pessoas. Então havia alguns lugares em que começaram a forjar relíquias, a vender um prego qualquer dizendo, olha, isso aqui é o prego da Santa Cruz. Até uma questão famosa até hoje, né? Tem duas igrejas na Europa que dizem ter a cabeça de João Batista. Mas peraí, João Batista tinha duas cabeças? Então, uma delas é falsa, com certeza, não é? Então, isso se deve ao fato de que, naquele momento, as pessoas estavam valorizando mais as relíquias do que o corpo e o sangue de Cristo, né? E é claro que isso era um desvio, precisava ser corrigido. Então, esse foi um motivo também que a festa de Corpus Christi veio muito a calhar, para reconduzir as pessoas para o eixo, não é? Mas já não tem a Quinta-feira Santa, em que a gente já celebra o mistério da Eucaristia? Pois então, tem, mas a igreja achou por bem colocar uma outra celebração fora do Tríduo Pascal, que ali o foco está mais voltado para outra linha, para a ressurreição de Jesus Cristo, é o início do Tríduo Pascal, não é? Ter uma outra festa em que a gente só se debruçasse sobre esse mistério. Como eu falei da festa da Santíssima Trindade, a gente entende que os domingos, as celebrações, são para a gente não apenas momentos de comunhão com o Cristo, no seu corpo e sangue e na sua palavra, mas também são momentos de catequese. Então, ter uma festa dedicada ao corpo e sangue de Cristo seria uma ocasião de a gente se aprofundar nisso que a gente está falando agora, né? O que precisa ser o nosso centro. Crer na presença real de Jesus Cristo da Eucaristia é crer que Jesus Cristo é o nosso centro, né? A gente, por mais que as relíquias tenham a sua importância, elas jamais poderiam substituir, né, o valor de Jesus Cristo presente na Eucaristia. Pois bem, o tempo passou, essa festa foi se espalhando, né, pelo mundo, se tornou uma celebração universal para a igreja toda. E depois do Concílio de Trento, que foi celebrado no século XVI,
E um dos motivos pelos quais, não foi o único, né, mas um dos motivos pelos quais o Concílio de Trento foi convocado, foi para dar uma resposta ao fenômeno do protestantismo, né, com Martinho Lutero, que fazia pouco tinha começado na Alemanha. E um dos pontos que o protestantismo rejeitava, e ainda rejeita, era a presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho consagrados. Martinho Lutero defendia que acontecia de se tornar, o pão e o vinho de se tornarem o corpo e o sangue de Cristo, mas só durante a celebração. E depois da celebração deixava de sê-lo. Então não havia razão para ter nenhum culto eucarístico, não havia razão para a gente ter adoração ao Santíssimo ou adorar a presença de Jesus dentro do sacrário. Lutero rejeitava isso tudo. Então, aí a festa de Corpus Christi ganhou ainda mais força para reafirmar a fé católica de que não é assim. Nós cremos que Jesus Cristo está realmente presente o tempo todo na Eucaristia. Isso chegou à Espanha e a Portugal, de onde a nossa cultura também bebe muito, né? Não só de Portugal, mas principalmente de lá, porque fomos colonizados por Portugal. Ali essa festa começou a ganhar ainda mais brilho. Os portugueses e também a coroa espanhola tinham uma certa, digamos assim, preocupação grande com a fé católica, né? Isso é uma razão histórica longuíssima, acho que nem compensa a gente entrar muito por aí, mas vamos seguir o caminho que a gente está fazendo. Em Portugal e na Espanha, então toda a América Latina, portanto, essa festa começou a ganhar um esplendor cada vez maior, a tal ponto que chegamos aos dias de hoje e vemos que, por exemplo, no Brasil e em muitos países de língua espanhola, não todos, né, mas no Brasil, a festa de Corpus Christi é feriado. Em muitos outros países do mundo não é. Na Itália, por exemplo, se eu não estou enganado, não é feriado. No Equador, que é um país onde eu vivi, embora de colonização espanhola, lá não é feriado. Então as pessoas celebram Corpus Christi não na quinta-feira, mas no domingo seguinte. Olha que interessante, né? Mas no Brasil é feriado e tem-se esse costume de fazer tapetes, de fazer grandes procissões às vezes que são em nível municipal, em nível diocesano até em alguns lugares, com grande esplendor, honrando o Santíssimo Sacramento. Então, perceba o caminho que nós fizemos, né, até aqui para compreender melhor essa festa. Pois bem, o evangelho que essa festa nos propõe é o evangelho do evangelista São João, no capítulo 6, em que Jesus se apresenta como o pão da vida. Apenas umas coisinhas a respeito desse tema. É interessante que nessa festa de Corpus Christi a gente não ouça nenhuma cena da instituição da Eucaristia, contando como é que Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu. E é também interessante que no Evangelho segundo São João não tenha essa parte. São Lucas fala como é que Jesus fez na última ceia, São Mateus fala, São Marcos fala, e até Paulo apóstolo, numa das suas cartas, na carta aos Coríntios, se eu não estou enganado, fala como é que Jesus fez na última ceia. Por que São João não fala? Bom, tudo nos leva a crer que tanta gente falando, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, entre outros, né? São João achou que não era necessário contar, porque todo mundo sabia. Porém, no lugar onde isso seria contado, ou seja, no âmbito da última ceia, São João nos traz a narrativa da última, do lava-pés. E isso por um motivo. Ele queria deixar bem claro para as comunidades que celebrar a ceia do Senhor, celebrar a Eucaristia, se não viesse acompanhada de uma prática de amor,
de uma prática de caridade, de uma prática de serviço, corria a chance de se tornar uma celebração hipócrita. Por isso a insistência dele no mandamento do amor, no lava-pés, porque não adianta nada, não está correto eu dizer que comungo do corpo de Cristo se eu não consigo comungar da vida do meu irmão. Isso é hipocrisia. Como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se ao meu irmão a quem eu vejo, eu não amo? Essa frase, inclusive, nem é minha, é do próprio São João, né? Pois bem, essa era a preocupação de João. Mas, curiosamente, embora ele não fale da instituição da ceia no seu evangelho, lá no final do evangelho, na última ceia, no capítulo 13, no capítulo 6, que é onde é retirado o evangelho da festa de Corpus Christi desse ano, ele fala fartamente sobre o pão da vida, sobre ele ser o pão da vida. E é isso que ouviremos nessa quinta-feira. Ele se apresenta como o pão que desceu dos céus. O que nós poderíamos aprender e levar para a nossa vida prática? Jesus fala que ele é o pão que desceu do céu e que não é o pão, não é como o pão que no Antigo Testamento tinha descido do céu, o maná, em que os antepassados tinham comido, mas tinham morrido. É interessante essa fala de Jesus, porque, veja bem, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, em um dado momento, Deus fez chover pão sobre o povo. É o maná. Desceu do céu esse pão. E o povo comeu e se alimentou daquilo, para poder seguir viagem. Mas Jesus fala que eles comeram e morreram. Uai, o pão estava envenenado? Não, não é que morreu logo em seguida. Morreram no caminho, porque foi chegando a idade. Né? Aconteceu de que, por terem sido, ao longo da caminhada, profundamente desobedientes a Deus, por terem se revoltado contra Deus, por terem xingado Deus, terem falado mal até de Moisés, que estava guiando eles, em dado momento Deus diz: por causa da desobediência desse povo, eles não entrarão na terra prometida. E aí, essa viagem, que não deveria demorar muito, do Egito até a terra prometida, Deus fez com que durasse 40 anos, para que toda aquela geração passasse, morresse, e o povo que entrasse na terra prometida não tivesse o coração duro como tiveram esses que saíram do Egito. Por isso que Jesus fala: os vossos pais comeram este pão e morreram. Este pão, que é o novo pão, que é Jesus, ele se apresenta como o pão que desceu dos céus, ele não traz a morte. Esse pão não revela um Deus que quer nos afastar, mas é o pão da vida eterna. Quando a gente fala de vida eterna no Evangelho, já disse isso em outras ocasiões, a gente não está falando simplesmente do prêmio que virá a nós depois que a gente morrer, a vida após a morte. A vida eterna não é porque ela não acaba nunca, porque ela é infinita. A vida eterna é vida eterna porque é indestrutível. Então, a gente pode dizer que podemos experimentar a vida eterna já aqui. Então, recapitulando, para que talvez possa ficar mais claro. Quando Jesus fala que esse pão, que é Ele mesmo, traz a vida eterna, Ele não está falando simplesmente que quem se alimenta de Jesus vai viver para sempre depois da morte, vai para o céu. Ele está dizendo que a gente pode já aqui na Terra, nesse momento que eu estou falando com você, você está me ouvindo, nós podemos experimentar uma vida diferente, uma vida plena, uma vida feliz. Aí está a vida eterna. O caminho para termos essa vida eterna é nos alimentarmos desse pão da vida, que é Jesus. É bem verdade que nós entendemos isso como comungar, levar o pão
eucarístico, que é Jesus, a boca e engolir, a participação é a Eucaristia. Mas não apenas isso. Eu falei agora há pouquinho que João insiste lá no Evangelho dele, no capítulo 13, em que é preciso também vivermos como Jesus viveu. Senão a nossa celebração se torna hipócrita. Se eu comungo do corpo de Cristo, se eu vou à missa, entro na fila, arrumo a mão bonitinho, recebo o corpo de Cristo, mas chegando no meu banco, eu já torço o nariz para quem está do meu lado, ou saindo da igreja, eu já saio com todo tipo de discurso de ódio, ou até partindo para a violência mesmo, então eu estou sendo, sim, hipócrita. É preciso que esse alimento que a gente come, que é o pão da Eucaristia, mas também o pão da palavra de Jesus, se torne vida, que nós fiquemos parecidos com Jesus. Ok? Então vamos transformar a missa em vida, fazer da nossa vida uma contínua celebração. Do jeito que o Cristo se entrega a nós no pão partilhado, nós também devemos ser pão para a vida do outro, né? Ser alimento, ser fortaleza para o outro. Aí a nossa vida vai estar sendo eucarística. Bom, já falei 20 minutos, não quero passar de 40. Então vamos falar agora do Evangelho desse domingo, que é o 11º. E eu comecei esse vídeo perguntando de vocação para você, né? E se deve perguntar, e o que tem a ver alhos com bugalhos? É que esse Evangelho desse domingo, tirado do Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, Jesus faz o chamado dos seus discípulos, dos 12 apóstolos. Eu vou ler esse evangelho, mas apenas algumas partes, né, selecionadas, e depois você pode lê-lo integralmente. A citação é Mateus capítulo 9, começando no versículo 36 e indo até o capítulo 10, versículo 8. Parece muito falando assim, mas não é tanta coisa não. Então, o Evangelho começa dizendo que Jesus, naquele tempo, vendo as multidões, compadeceu-se delas porque eram como ovelhas sem pastor. E aí ele diz, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da messe que mande trabalhadores. Então, aí a gente pode pensar assim, bom, Jesus vê o povo, vê que estavam abatidos, estavam sofrendo, então que era preciso que houvesse pastores a quem Jesus transmitiria a sua missão e esses pastores cuidariam do povo e o povo ficaria aqui só recebendo os carinhos, né? Não é bem nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, algo que chama atenção é Jesus se constatar o sofrimento que há na humanidade, que havia no tempo dele e continua havendo hoje. Hoje há muita gente que está desesperada, muita gente triste. Nesse tempo de pandemia, então, parece que a coisa dobrou ou triplicou. Situações de trabalho, essa insegurança de saber se a gente continua no trabalho ou não, donos de estabelecimentos tendo que fechar, a preocupação com a nossa própria vida, com a nossa saúde, de estarmos infectados com o coronavírus ou não, ou de infectarmos aquelas pessoas a quem amamos. Tudo isso gera sofrimento, além de outros tantos sofrimentos que há. Jesus olha para essas situações e se compadece. Compadecer-se. Olha que palavra bonita. Padecer significa sofrer, não é? Compadecer é sofrer junto. É quando a gente olha para uma pessoa que está padecendo e sente como se a gente tivesse na pele da pessoa, né? Eu já vi muitos mães e pais dizendo assim, ai, padre, diante daquele sofrimento do meu filho, eu pedi a Deus que tirasse aquela dor do meu filho e passasse para mim, né? Isso é compaixão, isso é compadecer-se, né? Jesus sente isso pela humanidade. Por sentir
Isso, Jesus, que nos deu o exemplo de vida, pede logo em seguida que nós tenhamos o costume de pedir ao Senhor da messe que mande operários para esse trabalho. Que trabalho? Ora, o trabalho que ele mesmo fazia. Jesus não simplesmente se compadecia dos outros e ficava, ai, coitadinho, que pena, né? Vamos almoçar? E passava e ia embora. Não, se compadecia e fazia aquilo que estava dentro das suas possibilidades para diminuir o sofrimento, para melhorar a qualidade de vida de quem estava ao seu redor. Jesus pede que nós aprendamos a pedir a Deus que suscite esse mesmo tipo de comportamento na humanidade, que diante dos sofrimentos a gente não fique indiferente. E é dentro desse contexto em que desses discípulos dele, ele chama 12 em específico, para continuarem a missão que ele próprio tinha, que é a de curar, a de expulsar espíritos maus, e logo em seguida o Evangelho traz o nome desses 12. E Jesus, logo após chamá-los, envia-os com a missão de anunciarem que o reino de Deus está próximo. Pois bem, quando ouvimos esse Evangelho, Jesus falando para pedir ao Senhor da Messe que mande operários, não é raro que nas igrejas se fale sobre vocação. E muitos pregadores pode ser que vão falar, tá vendo? Jesus está falando que tem que pedir para Jesus mandar operários. Então vamos rezar pelas vocações, que Deus nos dê bons padres, que Deus dê santas freiras para todos nós, e termina por aí. Olha, é bem verdade que sim, é necessário rezar por essas vocações específicas, mas elas não são as únicas. A vocação a qual eu perguntei, a qual eu me referi, dizendo se você tem vocação, é a seguinte: todos nós, não importa se padres, se homens e mulheres casados, se pessoas solteiras ou religiosos, religiosas, todos nós que fomos batizados, recebemos uma vocação, um chamado. E esse chamado é o chamado de estar com Jesus. Para quê? Para que a gente está com Jesus? Para que a gente anda com Jesus? Para aprender dele o jeito certo de viver, para termos a vida eterna já aqui, o que eu estava falando agora há pouco, ou dito em uma única palavra, estamos com Jesus para aprendermos a ser felizes. O caminho da felicidade, Jesus insiste isso de diferentes modos ao longo da vida. O caminho da felicidade é um só. Aprendemos a amar. E amar de uma maneira prática, não de uma maneira teórica, dizer, eu te amo, mas a sua fome para mim não me importa, a sua dificuldade, né, tanto fez como tanto faz. Nada disso. Amar de uma maneira prática. Somos chamados. Portanto, isso que Jesus falou para os seus 12 apóstolos serve para mim e para você. Serve para a Dona Maria do Apostolado da Oração, serve para o Papa Francisco, serve para todos os que foram batizados. E queira Deus que o nosso testemunho do amor, da compaixão, pudesse ser tão grande que nós inflamássemos o mundo, que a humanidade toda, cristãos e não cristãos, pudessem perceber o valor do amor e o quanto isso pode nos levar à felicidade. Pois bem, quando Jesus pede que nós rezemos ao dono da messe, ele quer nos convidar a colocarmos na nossa oração essa pauta, esse ponto de oração. Que Deus faça do nosso coração semelhante ao dele, que nós consigamos ser um pouco do que ele foi, no sentido de, diante do sofrimento da humanidade, nós não ficarmos indiferentes, nos compadecermos daquelas pessoas que estão ao nosso redor e começarmos a trabalhar
de maneira a diminuir o sofrimento dessas pessoas e melhorar a situação ao nosso redor. Em outra passagem do mesmo Evangelho de Mateus, Jesus fala que somos sal da terra e luz do mundo. Jesus fala que somos fermento no meio da massa. Ou seja, temos que estar no meio da sociedade como um fator de transformação. Ah, mas eu não posso mudar o mundo, eu não posso resolver tudo. Ok, ninguém está pedindo para você mudar o mundo. Mas mude o seu mundo. As pessoas que estão ao seu redor, um de cada vez, um momento por vez. Se você está diante de uma determinada pessoa e aquela pessoa precisa da sua atenção nesse momento, e é tudo o que você pode fazer para melhorar a situação dela, é dar os seus ouvidos, né? É dar atenção, então faça isso. Você já está sendo sal da terra e luz do mundo. Você já está sendo um verdadeiro discípulo de Jesus, um verdadeiro chamada de Jesus, um verdadeiro vocacionado. Se você pode fazer mais, se você pode ajudar de uma maneira mais prática, se você pode dar de comer, se você pode dar um emprego, se você pode curar aquela doença de alguma maneira, se você pode ensinar aquela pessoa, faça isso. A nossa vocação é a de deixarmos esse mundo melhor, é a de deixarmos a nossa realidade melhor do que quando nós a encontramos. Esse é o grande desafio nosso. Não é, portanto, uma vocação só dos padres e só das freiras. Esses, mais ainda. Mas essa é uma vocação de todos os que somos batizados. Espero que eu tenha conseguido me expressar bem. Mas acredito que dessas duas festas que celebramos, e eu chamo o domingo de festa, porque todo domingo é celebração da ressurreição de Jesus, né? Essas duas festas, Corpus Christi e esse 11º domingo, tiramos essa mesma lição. Celebrar Jesus Cristo, fazer tapete, esse ano não faremos por causa da pandemia, né? Mas adorar Jesus Cristo, tudo isso é maravilhoso. Mas se isso não é levado para a nossa vida, de maneira a nos tornarmos Eucaristia para o outro, de maneira a servirmos o outro, a nos compadecermos como Jesus se compadeceu e tentarmos ser solidários, tentarmos melhorar o mundo ao nosso redor, se nós não estamos fazendo isso, o nosso culto, com o perdão da palavra, é um culto hipócrita. Jesus criticou isso profundamente, né? E que não nos ocorra de acabarmos caindo nesse mesmo erro. A Eucaristia está aí para nos alimentar, é Deus realmente presente, mas não para nos alimentar e nos deixar que nem uma jiboia. Já viram? A jiboia, quando come, o que ela faz? Ela fica até dias parada lá, estática, fazendo digestão. Não. A Eucaristia é alimento para nos fazer trabalhar. Trabalhar para quê? Para melhorar o mundo. Ou, pelo menos, tentar fazer isso. Então, peçamos ao Senhor essa graça e nessa semana vamos pedir a Deus a força e talvez como tarefa, né? Refletir sobre isso. Eu sou vocacionado. Eu sou chamado por Deus. Mas, mais do que chamado, eu sou enviado por Deus. Eu sou também missionário. Por isso que os bispos aqui da América Latina insistem em dizer que somos discípulos missionários, com a missão de fazer o mundo melhor. Essa é a grande missão de Cristo. Pergunto a você, e com isso eu termino, e essa poderia ser a reflexão para a nossa semana. O que é que eu estou fazendo no momento presente para melhorar a realidade ao meu redor? Que hábitos eu preciso deixar de lado ou eu preciso assumir para melhorar o mundo? Comece com coisas pequenas, uma coisa pequena só, por vez. Se você sente que pode melhorar o mundo aprendendo a ser mais paciente, ou aprendendo a ouvir melhor as pessoas, se você sente que pode melhorar o mundo dessa maneira, ótimo. Faça isso. Eu posso melhorar o mundo através do dom que eu tenho. Eu sei ensinar, eu sei fazer ponto cruz, eu sei
sei lá, né? As coisas que eu sei fazer podem fazer a vida das pessoas melhor. Então, faça isso. Assim a gente vai conseguir deixar um rastro de luz e vai estar sendo fiel à vocação que recebemos. Chega, basta de falar. Que o Senhor nos ajude. Desejo a você uma boa semana e uma boa celebração de Corpus Christi. Até!